Boa noite. Eu avisei nos stories que ia demorar mais um pouquinho, mas foi mais rápido do que eu imaginava. A Vivi conseguiu adiantar lá, ela chegou um pouquinho mais cedo. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu já vou chamar a minha convidada, não vou demorar aqui nas apresentações, vou apresentar já com ela presente no nosso papo, porque eu estou muito ansiosa para esse bate-papo, estou muito feliz nessa noite, porque esse bate-papo já era para ter acontecido desde a primeira temporada, o convite surgiu na primeira temporada. Essa noite eu vou receber a Vivi Costa, já estou recebendo aqui a Miki Laon, seja bem-vinda, minha irmã. Vai compartilhando, quem for entrando já vai compartilhando, vai apertando esse aviãozinho aí, já vai enviando para os seus contatos, porque essa noite é especialíssima. A apresentadora do SBT Brasília, Vivi Costa, empreendedora, jornalista, mãe, esposa, tem muito para compartilhar com a gente essa noite e eu já vou convidar porque eu estou muito feliz de receber essa querida do trabalho agora e já está aqui batendo papo com a gente, nos dando essa honra de compartilhar a sua vida aqui com a gente um pouquinho. Oi, lindona! Boa noite! Oi, Dani, boa noite! Que Seja bom que deu bem-vinda! certo! Graças a Deus! Seja Obrigada, bem-vinda! obrigada. Olha, tanto tempo que a gente tem se falado e tentando marcar esse bate-papo, essa conversa, e a gente foi deixando para depois veio o Covid no meio do caminho, enfim, né? Agora chegou. Graças a Deus, eu estava aqui adiantando a sua apresentação, mas eu deixei para apresentar com você aqui na live, porque a admiração já vem de muitos anos, e eu fiz o convite na primeira temporada e realmente não deu, porque a agenda dela estava apertada, e depois ela ficou doente, e os acontecimentos vieram, mas é tudo na hora de Deus, e eu achei assim, muito simpático da parte da Vivi. E mais do que simpatia, eu acho humildade. O jeito da Vivi se aproximar de mim. A gente começou a se falar nesse meio tempo e a empatia que houve entre as duas foi fantástica. Então, além de fã profissional, eu virei fã pessoal e eu estou muito, muito, muito feliz de te ter aqui, viu? Ô, Dani, eu que agradeço. Obrigada, viu? Assim, você sabe que eu quero até dar um oi para todo mundo que está chegando aqui também, né? Te apresentar um pouquinho. Eu falei que ó, você veio me entrevistar, eu que estou querendo te entrevistar para apresentar também aqui para os meus seguidores, porque assim, você quando entrou em contato comigo foi de um jeito tão educado, tão gentil, que assim, eu na hora falei, nossa, vamos fazer, né? E aí, só falando para todo mundo aqui que está chegando, assim, a Dani tem feito um trabalho muito bacana. E no perfil dela de entrevistas, ela entrevistou já tantos jornalistas aqui de Brasília, né? O pessoal de todas as emissoras. Enfim, é um bate-papo muito enriquecedor. Então, parabéns também, viu? Obrigada, querida. A intenção do Dani Entrevista é realmente trazer pessoas, não só do jornalismo, mas eu dou uma ênfase para o jornalismo, porque é a minha área de atuação e eu vejo que o jornalismo, principalmente agora, ganhou uma ênfase maior, principalmente agora na pandemia, e a nossa profissão precisa dessa valorização, e são pessoas realmente que levam a notícia, levam a informação para nossa casa, e muitas vezes não são valorizadas, e as pessoas precisam saber a importância do trabalho. Quando ligam a televisão ali, não é só saber a notícia, é o que faz por trás das câmeras. Então, a intenção do Dani Entrevista é saber um pouquinho da vida daquele que trabalha, que rala para colocar a notícia dentro da nossa casa. Então, vamos começar o papo com a Vivi Costa. Sejam todos muito bem-vindos. Podem colocar os comentários, as perguntas para a Vivi. Eu vou intercalando com as minhas. Já tem pergunta de seguidor, já pode colocar aqui nos comentários. Durante 50 minutos a Vivi é nossa, então a gente pode perguntar o que a gente quiser para ela nessa noite. Então vamos começar o papo. Bom, a Vivi, Vivi, eu quero começar o papo com você da forma que eu começo com todos os meus entrevistados. Eu faço a mesma pergunta para todos, porque infelizmente a gente está vivendo um momento difícil ainda, né? Estamos aí na pandemia. Você viveu ela de uma forma diferenciada, né? Você viveu ela na carne. E você tem uma experiência diferenciada para falar com a gente, e eu queria que você falasse o que mais modificou na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu queria que você relatasse para a gente qual foi a sua experiência com a pandemia.
Bom, a pandemia, enfim, né? Acho que deixou todo mundo tenso, né? Foi um momento que a gente ficou com medo, não sabia como é que ia ser, até quando isso ia ser, né? Mas para mim, o que mais pesou ali foi me afastar fisicamente mesmo, assim, da minha mãe, né? Da família, as minhas irmãs, enfim. E a gente sempre foi muito próximo e ter que se distanciar nesse momento foi um grande desafio. Mas eu falo que ao mesmo tempo, assim, eu acho que fortaleceu muito também a minha relação com meu marido, meus filhos, né? A gente vivenciou muito intensamente essa temporada toda, nós quatro aqui em casa. Então, assim, pessoalmente, eu acho que todo mundo sentiu demais isso, né? Então, e profissionalmente mudou muita coisa, porque assim, eu vinha com um projeto que se chamava Pelas Quadras, que era também passeando pelas quadras, mostrando o que as pessoas podiam conhecer e tal. E aí, com a pandemia, assim, por mais que tivesse enrolado aquela questão do delivery, que a gente podia mudar um pouquinho o formato e tal, não era a intenção do projeto, né? E eu fazia também, assim, eu abri uma empresa e eu fazia vídeos, produzia vídeos, né, para médicos, para clínicas, uma coisa mais institucional. E aí também a gente teve que parar um pouquinho com isso para poder repensar quando que daria para fazer de novo. Os eventos que eu também apresentava, até se formar um novo formato ali, né? Que foi o das lives também. Todo mundo ficou muito apreensivo. Então, foi um momento ali da gente ter que se recriar de novo, né? Então, eu acho que nos dois pontos, assim, foi por aí, mas eu acho que eu sempre tentei ver um lado positivo, sabe? Foi o momento da adaptação, né? Eu acho que todo mundo teve que se recriar e inventar um novo estilo de vida, né? Eu acho que para você também foi assim, não foi? Foi isso mesmo. E é engraçado porque, assim, como eu estava apostando nessa questão de ser, de empreender e tal, eu já estava vivendo um pouquinho essa questão de como fazer, assim, de me deparar com o novo, né? Tipo, e agora? O que eu vou fazer, né? Será que eu vou para esse caminho, para outro e tal? Então, até essa experiência que eu tive antes um pouco da pandemia me ajudou, acho que, para enfrentar tudo isso e ter um tempo ali para sei, para criar outras coisas, né, assim, para esse meu caminho. Mas deu certo. Eu costumo dizer que todos que passaram por aqui ensinaram muita coisa pra gente, porque cada um teve uma experiência diferente com a pandemia, mas todo mundo me disse a mesma coisa, todo mundo aprendeu a valorizar as pequenas coisas, porque principalmente nós jornalistas, a gente não tem muito tempo, né? Então, assim, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para o esposo, para a esposa. E por mais que a situação fosse difícil, a gente aprendeu a olhar para si mesmo, a dar valor, né, para os pequenos momentos da vida, a ver que a vida podia acabar de uma hora para outra, né? E isso, querendo ou não, foi um grande aprendizado, né? Então, do grande mal, a gente tirou um grande bem também. E eu acho que daqui para frente a visão da vida mudou, né? Com certeza, e acho assim, a gente se fortaleceu nisso, assim, se fortaleceu em família, se fortaleceu em oração, a gente, assim, eu também tenho minhas equipes, né, a equipe de Nossa Senhora, tenho um grupo de casais, e a gente tentou ir se fortalecendo também nesse momento, e com certeza isso fez muita diferença. E eu falo que a gente também teve, assim, gratas surpresas, né, eu tenho amigos hoje, né, que eu construí com lives, né? Assim, a gente se conheceu virtualmente e que criou uma relação de amizade impressionante. Então, acho que a gente sempre tira proveito de alguma coisa, né? Assim, dentro de um momento muito desafiador, em que eu também vi de perto pessoas perdendo, pessoas muito queridas, e isso foi realmente um grande desafio, né? Mas a gente tenta tirar aqui algo positivo disso. Com toda certeza. Vivi, agora que a gente queria saber como é que surgiu o jornalismo na vida da Viviane Costa. Você sempre quis ser jornalista ou não? Como é que entrou aí essa escolha para a carreira? Como é que foi que aconteceu? Gente, eu brinco que assim, ó, eu falo que foi por Deus, porque assim, porque sinceramente, eu era assim, eu fiz meu primeiro vestibular para odonto, uma coisa que não tinha nada a ver, né? Assim, então eu tinha uma amiga Saúde! que só pensando hoje, né? Mas assim, eu tinha uma amiga muito próxima que tinha feito
odonto e tal, eu tinha passado para odonto, estava fazendo ali o curso, e aí a gente se falava muito, enfim, era uma referência mais próxima que eu tinha. Mas assim, não era muito aquilo. Fiz o primeiro vestibular, não deu certo, e comecei a pensar, né? O que eu quero mesmo, né? E aí, de repente, o jornalismo era, enfim, uma das opções também. Eu fiz o vestibular para jornalismo. E aí eu falo que assim, foi assim, uma grata surpresa, né? Porque realmente eu me encontrei no jornalismo, sou extremamente feliz com o que eu faço. E aí deu super certo, as coisas foram caminhando, e eu fui tendo oportunidades incríveis que eu só tenho que agradecer a Deus. Mas mais uma compatibilidade aí, porque eu também era da área de saúde, fui para o jornalismo, eu cursei educação física, depois eu me encontrei no jornalismo, mas quando é para ser, eu acho que a gente se encontra, né? De qualquer forma. É verdade. Quero agradecer a todos que estão entrando aqui. O Antônio de Castro, da FTV, está aqui nos acompanhando. Oi, a Antônio. Dete. Seja bem-vindo, Antônio. A Anne Salles, a Marlene. Vocês dois trabalharam na Globo, né? Juntos. Foi. Dante Pereira. Seja bem-vindo, Antônio. A Enita está falando aqui, querida apresentadora Viviane Costa, você está de parabéns. Tem muita gente deixando seu carinho aqui para você. Obrigada, gente. Eu falo que é engraçado, né? Isso também na pandemia, essa relação mais próxima com o seguidor, eu acho que isso daí foi muito legal, né? Assim, as lives que eu fazia, assim, e que eu faço ainda, né? Assim, são para eles. Eu busco muito essa proximidade, porque eu acho que essa comunicação que faz diferença, né? Eu costumo dizer que a internet é tão fantástica porque ela propicia momentos tão especiais, porque eu acho que pessoalmente seria quase que impossível a gente conseguir essa entrevista, né? Então, eu mesma sou apaixonada por esse veículo, porque pessoalmente, pela correria, pela agenda, seria praticamente impossível a gente conseguir se conhecer, né, pessoalmente e conseguir essa aproximação. E o jornalismo atual tem que estar na internet. Tem que estar na internet. Então, é um veículo fundamental para que a gente possa não só conhecer pessoas, mas conectar pessoas, né? E o jornalismo tem que fazer parte disso. Então, é fantástico a gente fazer não só uma ferramenta, mas um meio de conectar pessoas. E eu sou muito grata por conectar jornalistas nesse meio. Você fala engraçado, né? Porque, assim, quando eu tava no Globo Esporte, assim, teve um quadro que eu fiz, né? Do Bora Correr, que eu fiz vários esportes e tal. E eu acho que ali que criou, assim, uma maior conexão mesmo com as pessoas, porque eu me desafiava a fazer algo que não estava na minha rotina, né? Assim, que não era fácil, era simples para mim. E para mostrar que as pessoas, assim, que era possível, né? Assim, até onde a gente consegue fazer aquilo que a gente se propõe, enfim, o que precisa, quais são os desafios, o esforço que tem que fazer, não é sempre fácil. E aí a minha proposta foi essa mesmo, né? No quadro, que era o quê? Era a vida como ela é, né? Então, assim, não tinha Vivi maquiada, era Vivi suada, Vivi cansada, Vivi feliz porque conseguiu conquistar ali, né, um desafio, enfim. E aí eu acho que as pessoas, elas se identificaram muito, né, com isso. E aí sempre que eu falo, assim, eu acho que quando eu falo com a câmera, eu imagino mesmo uma pessoa do outro lado, né? Imagino as pessoas que estão ali me vendo, uma conversa mesmo com quem tá ali. E aí, engraçado que aí nas redes sociais, a gente tem o feedback mesmo ali da pessoa, né? Quando você tá na TV, você fala e tudo mais, você não tem o retorno ali imediato. E nas redes sociais, você consegue isso. A gente tá aqui numa live, a gente tá vendo as pessoas que estão entrando, a gente dá boa noite para todo mundo, a Lívia que tá dando boa noite, Midori, tá aí a Fernanda, enfim, né? E as pessoas depois mandam ali a mensagem, eu faço questão, assim, de responder, né? Assim, essas últimas semanas têm sido um pouco corridas com essa estreia também no SBT, então, às vezes eu não tenho conseguido, assim, responder como eu sempre respondo cada uma das pessoas, mas pelo menos curtir, saber que eu tô vendo, né? Que eu tô sentindo essa reciprocidade, enfim. Então, acho que a rede social ela trouxe isso de uma forma encantadora, né? E a gente está levando isso para a TV também, né? Então, por exemplo, eu tenho essa questão de levar o pessoal
postar hashtag com alguma coisa, para mostrar foto lá, para que depois ela possa postar também na rede social, porque eu acho que é isso, né? Uma troca. E essa troca que a gente tem nas redes, a gente também, assim, eu gosto muito de levar para a TV também. O que eu acho bacana, Vivi, é porque muitos apresentadores de jornais locais aqui de Brasília já vieram aqui no Dando Entrevista, você agora fazendo parte disso, as pessoas se sentem muito próximas de vocês, né? Se sentem muito próximas, muito amigas, e nas redes sociais, eu acho que agora você vai sentir isso muito mais, porque as pessoas sentem uma identificação tão grande com vocês. E a gente vê isso muito de perto. Elas querem denunciar, elas precisam que vocês falem dos problemas, das críticas, porque é a voz do povo, né? Vocês são a voz do povo, né? Marcam vocês nas redes sociais e elas se identificam com vocês. E essa força que vocês têm, principalmente do jornal local, isso é fantástico, e isso é muito grande em Brasília. Isso é muito forte. A gente vê isso em outros estados, mas em Brasília isso é muito forte. E passando aqui pelo Dando Entrevista, todos os apresentadores de jornal local que eu apresentei aqui, eu vi essa resposta do público muito forte mesmo. E não vai ser diferente, não está sendo diferente com você, porque quando a gente abre a caixinha, é imediato. Eu abri a sua caixinha ontem e foi imediato, porque as pessoas querem saber um pouco mais da vida por trás das câmeras. Não a questão da fofoca, mas é a questão da admiração, porque as pessoas se identificam com vocês. Vocês estão dentro da casa da gente todos os dias, né? E é a questão da admiração e da identificação mesmo, porque veem que vocês são a boca deles na sociedade. Eu vejo isso assim com muito respeito, né? Assim, de ouvir mesmo que o outro tem, que o outro precisa, enfim, de tentar ajudar de alguma forma, né? Com certeza. Eu queria que você falasse pra gente agora, Vivi, um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que você passou aí por outros veículos de comunicação também, por outras emissoras. Fala aí um pouquinho, desde quando você começou aí a sua carreira no jornalismo até você chegar aqui no SBT. Conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente. E você sabe que, assim, eu vou até contar um pouquinho antes de formada, porque eu acho que um dos momentos assim, mais marcantes da minha vida foi no meu último ano ali de faculdade. Mas eu comecei assim, assessoria de imprensa, depois eu fui para um jornal impresso, que era o DIAP, tive a Geralda, que foi assim uma super professora, que me ensinou como que era na prática apurar, escrever uma matéria, enfim. E já era muito ligada à questão de política, né? Engraçado que foi uma coisa que eu nunca imaginei que fosse seguir, né? Que seria a área de política e tal. Mas a gente, óbvio, né? Assim, aqui em Brasília, acaba que as oportunidades são muito grandes também nessa área. E aí, enfim, trabalhei no DIAP e depois eu tive a oportunidade de ir para Roma e ficar 3 meses trabalhando na Rádio Vaticano. E eu falo que essa foi, assim, uma das grandes bênçãos na minha vida, né? Porque foi, assim, eu não tinha muita ideia de como seria. E foi assim, foi para um trabalho que eu fui fazer, enfim, que eu me inscrevi, e era um trabalho voluntário, enfim. E aí fui escolhida, eles tinham, assim, de 3 em 3 meses, eles trocavam um grupo de jornalistas que iam para lá, e aí daqui fui eu e uma outra, Adriana, né, uma outra menina também que era do Sul. E a gente ficou durante 3 meses trabalhando na Rádio Vaticano com jornalistas do mundo inteiro, né? E foi, assim, uma dinâmica muito maluca, assim. Isso em 2000, eu apresentava um jornal, um programa, junto com um mexicano, que é o Carlos, assim, que foi uma coisa meio maluca, porque eu falava em português, ele em espanhol, e a gente se comunicava como se estivesse falando a mesma língua. Então, assim, a Rádio Vaticano, ela tem uns projetos inovadores, que na época, assim, eles já usavam equipamentos que acho que a gente nem tinha ainda. Então foi, assim, uma grande experiência apresentando esse jornal. E aí eu tive a oportunidade de passar por tudo, né? Tanto de apresentar um programa de entrevistas, depois de trabalhar na produção, de também estar ali na parte técnica. Então, cada dia a gente fazia uma coisa diferente. E eu voltei, fui para a TV Senado. E aí da TV Senado eu me formei e fui para a Globo. E a Globo foi a minha grande escola, né? Assim que eu formei, eu fui para lá, fiquei durante 17 anos na Globo e tive a oportunidade de fazer um pouco de tudo. Então, eu comecei ali na produção dos jornais nacionais e aí fui cobrir política, fui ser a produtora dos programas nacionais também, né? Dos jornais nacionais
lá no Congresso, fiquei durante um tempo, aí fui para Globo News como repórter. E aí depois fui cobrir cidades, enfim, aí depois apresentei os jornais locais durante alguns períodos. Na verdade, eu cobria férias e fazia também durante o fim de semana alguns plantões. E fui apresentar o Globo Esporte, onde eu fiquei 8 anos. E depois que eu saí do Globo Esporte, em 2019, foi quando aí eu tive essa oportunidade de começar a empreender, né? Eu falei, bom, e agora, né? Assim, vou continuar nesse caminho de televisão, e aí as redes sociais a gente via essa oportunidade justamente também de trilhar um caminho solo, né? Que a gente tem essa oportunidade das entrevistas. Eu já fazia ainda alguns eventos, né? Como mestre de cerimônia, como mediadora. E aí eu falei, bom, vou então abrir uma empresa, porque eu comecei a produzir, a ter a oportunidade de produzir vídeo para alguns clientes, né? Então, assim, era sempre produzindo vídeo, contando histórias, né, de alguns profissionais, e aí depois a gente fazia alguns vídeos também de entrevista. Aí, com isso, vieram algumas clínicas, alguns vídeos institucionais que eu também fui produzir e gravar, editar, enfim. Consegui uma equipe muito bacana também para estar comigo, de cinegrafista, editor, enfim. Então, acabei apostando nessa linha aí de empreender. E aí depois vieram umas oportunidades de locução, enfim. E aí foram abrindo aí alguns leques. Quando surgiu, fiz também o programa, né? O Pelas Quadras, o Saúde também na Capital, que foram programas também super interessantes que eu fiz nas redes sociais. Depois, em dezembro, novembro do ano passado, aí eu desfiz a sociedade, né? E não fiquei mais com saúde também. E continuei fazendo o que eu já fazia nas minhas redes, porque paralelo a isso, enquanto eu estava produzindo esses outros programas, eu também fazia as lives no meu perfil, que era tanto de entrevista como as de culinária, que eu adoro também, fazer as lives de receita. E, aliás, foi até isso, né, fazendo essas entrevistas nas redes sociais, que eu até fui começar com o Saúde, né, que era o Saúde na Capital. Mas aí depois a gente separou ali os caminhos e eu continuei fazendo essas entrevistas no meu perfil. E veio o convite esse ano para poder ir para o SBT. E aí me tocou diferente, sabe? Porque eu tinha tido a oportunidade já de voltar, alguns convites muito legais também, enfim, de voltar para Globo, de ir para Band, né, assim, enfim, teve sites também. Então foram muitos convites legais, TV Brasília, Metrópolis, enfim. Mas acabou que esse agora vinha como algo novo, porque não era só apresentar o jornal, né? Era assim, apresentar o jornal e ser editora-chefe. Então, era uma oportunidade assim de levar toda a experiência desse tempo todo, né? Uma experiência de passar pelo esporte, cidade, política, enfim. E aí dar uma cara nova e toda essa experiência que eu tive também com as redes sociais. E aí veio a calhar. Acabei aceitando esse desafio e está sendo muito legal, porque tem uma equipe muito comprometida, sabe, assim, disposta a fazer um novo, e isso tem trazido, assim, uma satisfação muito grande. E a gente tem visto isso na TV, tá muito bacana, a gente vê uma nova energia realmente no jornal, tá muito bacana. Gente, vamos comentar, vamos apertar o coraçãozinho aí, vamos compartilhar. Pode mandar sua pergunta para Vivi. O Vando está falando aqui, Vivi, gigante do jornalismo. Obrigada. Diabetes Triathlon está falando aqui, sou fã da Viviane, quero ver a ativa de volta ao esporte. Um beijo para você. Sou fã da Civic, sabe? Vivi é top, Thiago Pessoa. Duque.com, verdade, ela é sucesso. Vivi é sempre sucesso. Rogério, gosto muito dela no SBT Brasília. Todo mundo comentando, enviando seu carinho aqui. Vivi, próximo triatlon será quando? Quando será, Vivi? Ai, gente, o triatlon ficou lá naquele quadro. Eu vou te contar, eu ainda tentei por um tempo. Eu ainda tentei continuar, porque, olha, eu adorei fazer o triatlon. Quero te dizer que, assim, de tudo, né? Assim, eu fiz a corrida, fiz o triatlon, fiz o crossfit, fiz a canoa havaiana. Assim, cada um tem sua particularidade, eu adorei fazer todos os quadros. Foi uma energia maravilhosa, assim, as pessoas que eu conhecia, um desafio pessoal, né? Que
foi enorme. Estimular as pessoas a praticarem uma atividade física foi assim, foi incrível. Foi realmente, eu acho que assim, um dos momentos que eu destaco, assim, né, da minha carreira. E o triatlon foi, assim, o que eu realmente gostei demais, porque foi que eu tive muito medo de fazer, porque era, enfim, fazer 3 esportes Desafiador, ali, né, né? ao mesmo tempo, entrar no lago, era uma coisa, assim, que mexia demais comigo. Mas ele tinha essa questão de você ficar variando os esportes. Então, Sim. isso daí, para mim, foi super legal. Só que também exigia uma dedicação de treino, de rotina ali, que depois, assim, não deu para continuar. Eu vou aproveitar esse gancho. Eu não iria fazer essa pergunta agora, mas eu vou aproveitar. Eu queria saber como é que é a sua relação com o esporte. Você sempre gostou? Porque a gente vê que você é uma pessoa ativa, você mostra nas redes sociais, você tem uma rotina saudável, você tinha um trabalho com o esporte, tanto no jornalismo como no site que você falou. Mas você sempre teve essa ligação com o esporte? Você sempre gostou, sempre praticou? Então, eu sempre pratiquei esporte, mas assim, nunca com esse objetivo de competição, de ser uma coisa, assim, uma rotina como eu tive quando fiz os quadros. Então, isso para mim já era um desafio, né? Assim, e eu acho que eu sempre tive, assim, aquelas oscilações de, tô super empenhada, de repente dá aquela caída, não treina tanto, depois volta de novo. E aí, quando veio o Bora, ele me resgatou muito isso, né? Assim, de ter uma disciplina de treino. Eu falo assim, né, que eu sou meio que uma aspirante atleta, porque na verdade, assim, as pessoas brincam comigo e falam assim, nossa, você tá correndo uma maratona? Aí eu falo, gente, olha só, eu quero dizer que eu não passei dos 10 quilômetros, sabe? E é isso, assim, sabe? Porque, na verdade, eu pude aprender ali também o que eu gostava mais de fazer. Então, essa corrida, Sim. eu adoro correr, mas eu não gosto de distâncias longas. Eu até tenho ainda uma vontade de fazer uma meia maratona, mas eu acho que pelo encantamento da minha maratona, desse desafio de fazer 21 quilômetros, mas eu te confesso que, assim, meu joelho sente um pouco, né? Assim, quando eu começo com treinos mais longos, eu aprendi muito a lidar com o meu corpo, assim, a saber como soltar a musculatura, eu mesma, né? Assim, para fortalecer a musculatura e conseguir Sim. fazer treinos mais longos. Mas de fato, assim, eu gosto de correr. Você perguntar, gosto de correr 5 quilômetros, sabe? Assim, passar disso já é um treino que eu vou fazer para uma competição, para uma corrida, para alguma coisa assim. Sim. É, então, assim, quando veio esse quadro, ele me colocou numa disciplina muito legal. Mas o que eu tento estimular muito as pessoas é porque eu acho assim, eu me espelho em algumas pessoas para poder estar sempre retomando o treino, tendo uma vida mais saudável. E aí eu acho que é uma troca, sabe? Porque assim, eu não. Eu não tenho essa questão, né, assim, do treino tão focado todos os dias, como se eu fosse de fato para uma competição e tudo mais. Eu tenho essas minhas oscilações, mas assim, eu sempre quero estar fazendo uma atividade física. Então, se por Pela acaso uma semana saúde, foi né? Pela muito manutenção da corrida, saúde. e eu não consegui correr, eu tô sempre falando, mas agora amanhã eu começo de novo. Eu começo e eu vou e eu tô sempre fazendo, né? Assim, eu procuro ter uma alimentação saudável, assim, desde que eu engravidei, eu sempre procuro ter essa questão dos orgânicos, que é uma coisa que eu gosto muito e priorizo. Mas eu também sou uma formiga, adoro os doces aos finais de semana, adoro um bolo, uma receita diferente. Então, assim, eu acho que quer não colocar assim como sendo Vivi é super atleta, a alimentação dela é super regrada, é super tudo. Não, não, não é, sabe? Eu acho que é como todo mundo que tem ali, às vezes, os seus altos e baixos, mas a gente se apoia sempre um no outro para a gente poder seguir numa vida saudável, numa vida feliz. É o equilíbrio, né? Antes de tudo. Tem mais uma perguntinha aqui para você nessa linha. Deixa eu só achar aqui. A Dani Rico tá mandando aqui, linda, Dani, coraçãozinhos. fofa, eu fiz toda minha época da gestação com ela, né? Então a gente fez muitas atividades, assim, que era uma conexão enorme com o bebê. Dani, seu trabalho é lindo com as grávidas, viu? Dani, o seu trabalho é fantástico. Quando eu era profissional, hoje eu já não atuo, mas sempre fui sua fã também, viu? Aqui o Diogo está falando aqui, Vivi, como é esse novo mundo? Antes você era da área do esporte, sentiu muita diferença?
eu acho que é na área do jornalismo que ele está perguntando aqui. Diogo, na verdade, assim, eu passei por todas as áreas, né, assim, antes. Então, assim, antes do esporte, eu já tinha feito uma cobertura muito intensa de política, de cidade. Depois, assim, cultura volta e meia eu fazia também, cobrindo férias da Márcia, que também, se tiver aí, um beijo para ela. Então, assim, e fiquei muito tempo ali no esporte. Retomar agora, acho que foi um reencontro, sabe? E agora com uma experiência maior em várias áreas. Então, acho que isso que está sendo muito legal de levar para o Jornal do SBT. Inovando sempre. A Cíntia Costa tem um carinho Minha irmã aqui. linda, um beijo, um Irmãzinha. apoio enorme que eu tenho na minha vida. Tem um carinho lindo aqui. Orgulho de você, minha irmã querida. Acompanhei tudo de bem pertinho. Linda a sua trajetória. Sim, tem um trabalho lindo também que me ajudou muito a clarear algumas coisas aqui na minha vida, saber que rumo eu também queria. A Cíntia é coach, não é isso? Eu acompanho coach, ela também nas redes. Exatamente. Parabéns, Cíntia. Depois eu quero te ter aqui também no Dando Entrevista. Acompanho seu trabalho também. Vivi, você já citou aí um pouquinho da sua empresa, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia ou essa vontade de empreender. Você sempre teve vontade de ter o seu negócio ou surgiu a oportunidade na pandemia ou foi algo que você sempre pensou, sempre esteve na sua cabeça, nos seus projetos desde a época de faculdade? Foi algo planejado mesmo ou foi uma oportunidade que apareceu e você apostou? Não, foi no susto e como todas essas oportunidades incríveis que surgiram na minha vida, viu? Vou te dizer que não, assim, na verdade, não tenho na minha família ninguém que é empresário e tal, né? Pra gente poder falar que tá seguindo ali a linha. Meus pais, enfim, meu pai era servidor público, minha mãe trabalhou no Banco do Brasil, enfim. Então a gente, assim, não tinha muito essa linha, essa veia empreendedora, mas foi uma oportunidade que a pandemia trouxe, né? Assim, e que eu resolvi arriscar. Queria entender como que era, né? E foi uma experiência muito, muito enriquecedora, sabe? Acho que com todos os desafios. Não é fácil, vou te dizer que empreender, meu Deus, assim, gente, não é fácil. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia até equivocada dessa questão das redes sociais, que é tudo muito tranquilo, é muito fácil, né? Eu tenho um retorno muito rápido e tal. E não é assim, né? Então, quer dizer, para algumas pessoas eu acho que até que sim, né? Pode ter sido. Mas eu assim, tenho empreendido ainda, né? Porque eu agora assumi o SBT, mas continuo com a minha empresa fazendo essa produção mesmo de vídeos, que é um negócio que eu amo, assim, contar essas histórias, né? Até então tem chegado muito médico, né? Assim, eu acho que eu sou muito ligada nessa questão da saúde. Então, assim, eu fiz trabalhos que eu amei, assim, com médicos que eu fui contar a história deles, depois entrevistar para que a gente pudesse trazer também para as pessoas uma informação com qualidade, em que elas pudessem tirar dúvidas, que a rede social também é muito legal para isso. Então, assim, tirar dúvida com pessoas que realmente sabem do que estão falando, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito legal e é um trabalho que eu amo fazer com a minha empresa e que deu muito certo. Né? Então, esse eu continuo. E os que eu fiz também antes, com sociedades e tal, foi assim de um enriquecimento muito grande, de um crescimento muito grande, né, para mim, que eu acho que levo isso agora para minha vida e para esses outros projetos que eu tenho trilhado. Mas foi assim, realmente não foi nada planejado, né? E agora sim ele está planejado, seguindo junto com o jornalismo aqui, mas foi mesmo assim uma aposta que eu quis, uma experiência nova que eu queria ter. Eu acho que muita gente começou assim na pandemia, né? Usou aí as redes sociais. Muitas empresas já estruturadas usaram as redes sociais porque tinha que se adaptar, não tem outro meio, né? Nessa pandemia a gente teve que se adaptar ao meio digital, mas se não tiver capacitação, né? Acho que é o primeiro nível que a gente tem que apostar, capacitação. Se você não se capacitar para saber se comunicar, você já é uma comunicadora. Mas quem não está capacitado para comunicar tem essa grande dificuldade. Você já é uma comunicadora. Além disso, você teve outras
outras dificuldades no seu nicho? Assim, eu acho que as pessoas, às vezes, elas vêm muito assim, você vê todo mundo se comunicando hoje com muita facilidade, né? A gente tem a rede social, todo mundo só liga a câmera aí, coloca um ao vivo, qualquer coisa, a gente pode se comunicar. Mas eu acho que faz diferença quando você faz alguns cursos para isso, quando você né, tem uma orientação melhor para isso, assim, talvez te dê um pouco mais de segurança. Mas eu acho que hoje as pessoas, quanto mais natural, assim, quanto mais natural ela for, né? Quanto mais natural essa pessoa for, ela vai se comunicar melhor, né? Você tem algumas dicas que eu acho que são super legais, tem uma questão de fono, tem cursos para você saber como é que você coloca a luz, como é que vai ser melhor para você conversar, o estilo da movimentação das mãos. Eu não posso nem falar isso aqui, né, gente? Porque eu sou daquela que gosta de falar assim, né? Então na TV eu tenho que me segurar um pouco. Mas assim, você tem dicas até para saber como que você vai lidar um pouco com essa comunicação na rede social, na TV, numa rádio, enfim. E tudo isso eu acho que te ajuda, né? Se você procurar para realmente ter uma comunicação mais fácil. Durante esse tempo, Vivi, você realizou e realiza ainda lives fantásticas. Eu acompanho seu trabalho também. Eu queria saber como é que você faz essa escolha dessas lives. São pessoas que você já conhece, ou que você faz um garimpo aí nas redes sociais? Como é que você faz a escolha dos seus convidados? Dani, engraçado, né? Você sabe que eu tenho como objetivo, assim, que o que eu quero levar para as pessoas, assim, é algo que eu também tenho dúvida, ou que eu acho que eu vou, assim, esclarecer para elas, né? Assim, que vai ser um serviço. Então, assim, eu sempre pensei muito na época das lives, se eu ia entrar nessa, né? De fazer live ou não. Porque eu queria mais do que assim, às vezes, trazer... da gente bater um papo e tudo mais, mas que a gente pudesse ajudar de alguma forma ou outra também. E como seria isso, né? Assim, eu comecei a pegar dúvidas que eu tinha. Então, assim, a primeira live que eu fiz no meu perfil foi com a minha dermatologista, assim. O meu filho, nessa época de seca, ele fica com a mão muito machucada da secura e tudo mais. E aí tinha algumas questões que eu tinha muita dúvida. Eu falei, poxa, vamos trazer isso, então, para a rede social, que é onde as pessoas podem perguntar, tirar dúvida com alguém que realmente sabe do que está falando. Ana Helena, sou linda é você. Ana Helena foi outra que eu quero te dizer, que a Ana, ela é infectologista, eu acho que super conhecida hoje aqui em Brasília, porque ela fala para todas as televisões e ela tem, então assim, extremamente capacitada. Foi uma das pessoas que eu te falei, né, que assim, realmente virou uma amiga, né? Então, assim, a Ana eu conheci pelo Saúde na capital, né? Então, assim, até pelo Thiago, um amigo também que me sugeriu a Ana como para fazer uma entrevista. E assim, eu falo que eu agradeço até hoje, né? Porque foi sensacional. E até hoje ela me ajuda nessa questão. Assim, quando tem algum assunto que merece a gente discutir um pouco mais, né? Nessa pandemia como o Covid, que às vezes fica, puxa, mas como é que é? Leva a criança para a escola? Não leva a criança para a escola? São dúvidas que eu tenho na minha casa, né? Assim, que eu tento encontrar profissionais que podem ajudar. Então, assim, você perguntar assim, qual o tema, eu sempre procuro assim, o que as pessoas estão ficando realmente em dúvida? Como é que a gente pode colaborar e trazer uma informação segura aqui na rede social? Então, eu procuro sempre profissionais que eu tenho certeza que são profissionais que sabem do que estão falando, porque eu acho que essa veia da credibilidade, ela vem comigo desde a faculdade. Então, assim, toda vez que eu procuro alguém para poder vir falar aqui no meu perfil, eu tenho muito cuidado com isso, sabe? É uma pessoa que vai conseguir realmente tirar uma dúvida de quem está ali comigo, do meu seguidor, e deixar ele mais tranquilo, né? Então, acho que é essa oportunidade que a internet trouxe pra gente, e eu sempre busco dessa forma, assim, algo que eu sei que vai ajudar o outro, que são dúvidas minhas também, profissionais que eu sei que são extremamente capacitados. Eu acho muito bacana que você envolve o público dias antes da live, você põe enquetes dias antes,
No dia da live, dias antes você põe as enquetes, no dia da live você avisa e a gente já se envolve com aquilo. No dia da live da dona Ana, eu estava presente, da doutora Ana e do Thiago, eu estava presente, foi sobre a Covid. No dia da live da enxaqueca, porque eu tenho uma enxaqueca terrível, e eu estava presente, eu assisti aquela live. Então, eu acho fantástico, realmente, por isso que eu coloquei essa pergunta na pauta, porque eu acho muito interessante. São temas muito pontuais e que ajudam muito as pessoas. São temas de muito interesse público e que ajudam realmente as pessoas. Por isso, eu tinha essa curiosidade de como você pesquisa e de como você busca mesmo esses seus entrevistados. No dia das receitas também. Como você teve essa ideia de fazer as receitas? Eu achei aquilo fantástico. O dia do macarrão eu achei incrível. Você fazendo aquele carbonara. Como surgiu essa ideia? E o que saiu no final, né? Na verdade, a pandemia, mais uma vez. Eu sempre gostei de fazer alguma coisa na cozinha. Eu sempre gostei. Eu sou filha de mineira, né? Então, assim, a gente gosta de cozinha. Mas eu sempre gostei de fazer alguma coisa diferente. Mas na pandemia, eu acabei que, assim, eu me vi também naquela situação que eu tinha que... a gente ficou 7 meses, assim, sem ninguém ajudando aqui em casa, né? Só nós 4 mesmo e tal. Então, tudo a gente fazia aqui em casa, né? Então, era café, almoço, jantar, enfim, para as crianças. E eu sempre tentava inovar e fazer alguma coisa diferente. E aí, essa questão de fazer as lives... Eu também fui conhecendo algumas pessoas ali que, durante a pandemia, que cozinhavam, enfim, né? E que eu falei, poxa, vai ser interessante a gente, de repente, fazer uma live junto para poder cozinhar e ensinar as pessoas Mas aí, de novo, na vida real. Eu acho que isso é o que me deixa tão satisfeita, sabe? Assim, porque aí a live pra gente poder ir pra cozinha junto era o quê? Eu não queria treinar antes, sabe? Eu não queria chegar aqui e ser ser assim, tudo planejado, sabe? Assim, ensaiado, mas isso é que é legal. Isso que foi bacana. Porque na verdade, assim, eu pensava, se der errado, cara, se der errado, é assim com quem tá na cozinha indo pela primeira vez, né? Então vamos aprender junto. Poxa, deu errado, o que eu fiz errado? O que dá para consertar, né? Então, isso eu gosto demais, assim, quando eu vou para as lives de culinária, porque eu acabo que tenho uma outra pessoa ali extremamente experiente que pode ajudar, mas assim, eu tive situações que, assim, era para até ser constrangedora, né? Porque, afinal de contas, eu com maçarico, gente, quase coloquei fogo em casa, né? Aquela coisa. Mas, assim, eu acho que esse é o grande... Eu acho que esse é o grande prazer, sabe? Assim, de estar colocando as pessoas para elas entenderem que a gente também passa por dificuldades, sabe? A gente também tem os nossos desafios, mas que a gente pode superar, que a gente pode aprender. E aí eu gosto disso, eu gosto de aprender com os outros, eu gosto de passar o que eu realmente aprendi. E é uma troca, né? Eu acho que é isso. Em vida real, foi fantástico. O perfil acho que é Dr. Lavou, se eu não me engano. Dr. Lavou. Vivi, o que é mais apaixonante? Rádio, TV ou internet para você? Ai, olha que pergunta difícil. Porque eu tive a oportunidade de estar em tudo, assim, e cada um tem a sua particularidade, né? Assim, eu acho rádio é apaixonante porque você não se preocupa com mais nada. Você não se preocupa se você tá bonito, se você tá feio, se tá... assim, sabe? É a notícia por si só. E você passa a emoção na voz e a outra pessoa, ela imagina aquilo que tá acontecendo, né? Então, assim, você tem que passar pro outro o que você tá vivendo e ele vai sentir aquela realidade a partir da sua emoção. Eu acho rádio sensacional. TV... outra coisa, assim, eu falo que eu sou apaixonada por TV, porque, assim, enfim, né, foi a minha... Eu falo que foi a minha grande escola, porque foi mesmo, né, assim, a minha carreira praticamente toda em TV. E eu acho, assim, eu acho fantástico você ter uma equipe, sabe, que trabalha junto e que você consegue, aí, diferente do rádio, que você consegue, com as imagens, levar toda aquela emoção. Claro que com um texto interessante, com uma entrevista legal, quer dizer, tudo ali tem que estar muito casadinho. Sabe? E eu acho muito legal. Por isso que eu te falo que, assim, quando eu estou fazendo também com a minha empresa, né, assim, produzindo esses vídeos
os meus clientes, que muitos viram amigos, é você encontrar ali, né, o que é de especial no que ele está contando e conseguir juntar isso com a imagem. Então, adoro. Internet é o máximo, né, gente? Essa conexão que a gente tem aqui, Essa que permitiu troca, que a né? gente tivesse essa troca aqui de eu falar e você me dar uma resposta na hora. Eu acho isso sensacional. Então, acho que cada um tem a sua particularidade aí. E ela gosta de tudo e ela faz bem tudo, gente. Então, não tem como Obrigada. escolher. Tem uma sugestão aqui para você, Vivi. Ó, é o perfil Diabetes Triathlon. Vale sugestão de tema para uma live, Vivi. Esse ano estamos comemorando 100 anos da descoberta da insulina. Eu Então, uma sugestão fiz. para você. Você sabe que eu fiz uma live muito legal. Na verdade, eu fiz uma semana na época do Saúde na Capital. Eu fiz uma semana de entrevistas na época era Dia Mundial do Diabetes, uma coisa assim, enfim. Eu tinha um dia específico, a gente pegou a semana e aí eu entrevistei cada dia, né? Um psicólogo, uma médica, um fisioterapeuta, enfim, foi muito legal. E fica então essa dica, tá bom? Para depois eu poder trazer esse assunto aqui pro meu perfil. Pode deixar, obrigada. A Clau entrou aqui. Clau, beijão para você, amor. Duas grandes profissionais, Dani e Vivi, beijão para você. Tem duas perguntinhas aqui dos Anjos, Antônio Carlos, sucesso sempre. É muito difícil ser tão competente assim. Ah! Elogio e pergunta ao mesmo tempo. Ela ficou vermelha, ela ficou vermelha, ela ficou vermelha. Vou passar para a minha pergunta, porque nós deixamos a nossa entrevistada vermelha. Vamos lá. Gente, que papo bacana, eu estou muito feliz. Vivi, como é que você concilia trabalho, ser mãe, ser esposa, agora apresentadora, empreendedora, ufa, atividade física, live, entrevista. Como dá conta de fazer tudo? É corrido, né? É corrido, mas é gostoso. Eu falo que, assim, nem sempre a gente consegue fazer tudo bem, né? Eu falo que, às vezes, a gente tem que priorizar em alguns momentos. Então, assim, que nem eu falei, eu adoro tudo isso, né? Tem alguns que a gente não tem como deixar de lado, e que bom que não tem, né? Então, assim, essa questão de tentar ser presente um pouquinho em tudo. Mas, por exemplo, as lives que eu estava fazendo com mais frequência, né? Assim, agora diminuiu um pouquinho, porque estava nesse começo ali do SBT. Então, estamos com uma energia muito focada para essa estreia, para a gente organizar o jornal e dar uma cara, né, nova para ele também. Então, acabou que, assim, eu acho que a gente vai tentando equilibrar, né? O que eu falo o que me ajuda. Me ajuda muito a oração, a meditação. Isso tudo faz muita diferença, né, para a gente conseguir um equilíbrio nisso tudo. Terapia, né? Então tudo isso ajuda. Eu acho que tem uma estrutura assim que me dá um mega apoio, né? Assim, meu marido me ajuda demais. Assim, eu falo para você que eu não teria conseguido chegar aqui a tempo dessa live se ele não tivesse deixado tudo organizado para mim, porque eu cheguei em casa, gente. Assim, eu cheguei direto para a live, não consegui entrar em casa ainda, estou aqui na sala. Então, eu acho que a gente vai tentando dar o nosso melhor em tudo, mas eu acho muito difícil conseguir fazer tudo ao mesmo tempo com toda a energia que você às vezes gostaria, né? Que eu falo, às vezes não dá para treinar corrida todo dia, não dá. Então eu faço um exercício online, né? Acho que a gente vai tentando se encaixar. Não dá para poder estar todas as tardes agora com os meus filhos. Eu tento buscar na escola, né? Assim, entendi que um dia ou outro eu levo para a escola. Então eu acho que a gente vai tentando se organizar dentro do que é possível, né? Com certeza. Gente, a gente está chegando nos momentinhos finais aí, porque a Vivi realmente veio do trabalho, está cansada. E o papo tá tão bom, mas passa tão rápido. O Instagram dá pouco tempo pra gente. Realmente ela está cansada, a gente vai deixar ela descansar. Eu vou fazer mais uma pergunta dos seguidores. Eu estou intercalando com a minha pauta para ver se a gente consegue fazer tudo. Vou fazer mais uma pergunta para a Vivi e a gente vai encerrar a entrevista com ela. Vivi, a Bruna Bianca perguntou aqui pra gente qual foi a sua inspiração, sua maior inspiração no jornalismo. Se você teve algum jornalista na época da faculdade que te inspirou
a ser essa jornalista que você é hoje? Engraçado, né? Olha, essa é uma pergunta. Eu sempre, assim, assisti um pouco de tudo, né? E tentava, e acho que fui construindo ali, a, tentando pegar um pouquinho de um pouquinho de outro. Eu tive colegas maravilhosos, né? Assim, que eu também sempre me inspirei muito para fazer o meu trabalho. Você sabe que tem uma pessoa que me veio aqui agora na cabeça, que foi a Adriana Araújo. A Adriana Araújo foi da Record, ela foi da Globo, né? Muito tempo a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. E depois ela foi para a Record, ficou um bom tempo e deixou a Record esse ano passado, enfim, agora já me perdi um pouco no tempo. Mas é uma jornalista que eu tenho assim, uma admiração enorme. Tanto pela pessoa que ela é, pela forma como ela trabalha. Eu lembro que eu ficava sempre observando como que ela fazia os links ao vivo lá do Congresso e não tinha nada escrito, sabe? Assim, era uma coisa aquilo. E eu, de vez em quando, ia lá e falava, opa, vou fazer um vivo hoje sem nada escrito. Então, era uma pessoa realmente que eu me inspirei muito. Vivi, e para terminar, você faz tudo com muita paixão, a gente vê isso nos seus olhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem hoje está pensando em empreender, porque aqui na live a gente tem estudante de jornalismo, a gente tem jornalista, a gente já tem colega que já está trabalhando, a gente tem empreendedor digital, a gente tem de tudo. Então, como o tema da nossa live envolve empreendedorismo, comunicação, paixão por trabalho, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está empreendendo, para quem está no jornalismo, para quem quer fazer alguma coisa da vida e precisa dessa paixão que você tem pelo seu trabalho. Olha, você falou uma coisa que eu acho que é isso, assim, é ter paixão pelo que faz, né? Eu acho que, assim, você buscar fazer algo que te faz feliz. Mas isso não quer dizer que tudo que você vai fazer vai ser bom o tempo inteiro, né? Claro, tem dia que às vezes as coisas não saem tão do jeito que você imaginava, você tem que lidar com a situação, mas isso vai ser em qualquer área, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de estar em empresa, tive a oportunidade de empreender, de ter meu negócio sozinha, e todos eles têm seus desafios. Então, acho que, assim, é correr atrás daquilo que você realmente gosta, que te faz feliz, e tá aberto para o novo, sabe? Eu acho que porque se a gente às vezes fica muito focado numa coisa só, às vezes vem uma oportunidade que você deixou passar. Então, se abrir para o novo também, eu acho que é um bom caminho. Coisa boa. Vivi, olha, eu só tenho que agradecer mais e mais. Que Deus abençoe muito os seus projetos, a sua empresa, os projetos no SBT e o que virá ainda. Que você é maravilhosa, sua família. Que Deus te abençoe Obrigada, muito, que você Dani. continue sendo essa luz para todos nós, viu? Muito obrigada. Obrigada, Dani. Olha, eu quero te agradecer também por essa oportunidade. Quero agradecer todo mundo que está aqui, né, com a gente, comentando, passando, dando um oi. Karine, Chibene, deixa eu dar um beijo, porque, gente, essa produção de cabelo aqui é a Karine. E ela foi uma das Lindo! pessoas que eu trouxe para uma live no meu perfil. Porque eu falava, gente, um monte de gente reclamando que o cabelo tava ruim, o cabelo tava isso, o cabelo tava aquilo na pandemia, estresse e tal. E ela fez uma live tão gostosa, dando várias dicas. Então, por isso que eu falo que, assim, os assuntos são muito variados, né? Assim, eu acho que é trazer aquilo que a gente tem dúvida no dia a dia. Então, Sim. olha, um beijo para vocês todos aqui. Mamãe, um beijo que está aqui também comigo. Obrigada, viu, Dani, por essa oportunidade. Eu falo que assim, a gente demorou um pouquinho, porque quando você me convidou, na época não deu certo, depois estava nessa negociação com a SBT e eu queria vir fazer essa entrevista com você já com essa novidade para contar para todo mundo. Eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho também. Eu falo, quando você fala uma dica, então eu vou dizer, gente, olha. Na comunicação, assim, eu acho que é fundamental também a gente ter um respeito, a gente saber se comunicar, a gente também ser educado, a gente saber ser gentil, a gente abordar um outro, sabe, com uma gentileza, porque eu acho que quando a gente faz isso, assim, a gente sempre vai ter portas abertas. Não é à toa que você tem entrevistado tantas pessoas, Dani, e tem sido muito legal esse bate-papo com você. Parabéns também, viu, pelo seu trabalho. Eu logo no início falei, nossa, falei assim, Dani quer trabalhar comigo? Porque, assim, uma pessoa, assim, que sabe, assim, se comunicar e comunicar de uma forma muito gentil. Então, parabéns também.
Isso vindo de você é uma honra para mim. Muito obrigada, viu? Um beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo, Gente, muito gente. Boa obrigada a noite. todos que acompanharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.